Aleluia, aleluia, aleluia. Vós brilharás como estrelas no mundo, ostentando a palavra da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que disse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, pois não fazes opção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário e Jesus perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhes Jesus: Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãs e irmãos, estamos no 29º domingo do tempo comum. O tempo voa e nós podemos já sentir os efeitos do tempo na mudança das estações, enquanto vamos avançados aqui no hemisfério norte, no nosso outono, já começamos a sentir o frio, aproxima-se o final também do tempo litúrgico do ano de 2020, ano que vai ficar para a memória de todos. E na nossa memória não há lugar para aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a superar em cada tempo as suas dificuldades. E mesmo sendo este ano tão difícil, nós sabemos que as memórias que devem ficar são aquelas que o Senhor nos dá. Nós ouvimos este texto na segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É o primeiro texto do Novo Testamento escrito. São Paulo, quando ele vai a Tessalônia, ele, Silvano, Timóteo, são os que enviam essa carta, eles sofreram muito antes. Eles foram presos, apanharam, estavam com as marcas do sofrimento daqueles que levam o nome do Senhor. E é aquela comunidade de pessoas muito simples, muito humildes. Os estudiosos bíblicos hoje pensam que os tessalonicenses eram sim pessoas de uma classe social muito baixa, eram pessoas muito humildes. E é aquele grupo que São Paulo vai e depois de um tempo recebe notícias de que eles realmente estão vivendo aquilo que foi pregado a eles. O Cristo morto e ressuscitado, o Senhor dos céus e da terra, que trouxe-nos o perdão, a reconciliação com Deus, a verdadeira paz, a plenitude dos verdadeiros bens, daqueles que nos dão a verdadeira alegria, eles viviam sim. E aí São Paulo escreve para eles este texto, no qual ele elogia a fé que guiava a vida deles, o amor operante deles, a atividade da fé, o esforço da caridade e a firmeza da esperança daquele povo. Essas três virtudes dadas por Deus a nós, são dom de Deus, a fé, a esperança e a caridade, movia o coração deles, mesmo eles sendo pobres, mesmo eles tendo tão pouco, mesmo não tendo motivo para ter firmeza neste mundo, para amar uns aos outros ou para esperar dias melhores, fé, esperança e caridade, eles viviam para além das expectativas do mundo, viviam para além das esperanças presentes nessa terra e por meio do amor, uns para com os outros, demonstraram algo que São Paulo nos revela hoje e que até hoje nós falamos: igreja.
Essa é a palavra que ele dirige a eles. Ele agradece a Deus porque eles são igreja. Talvez pela primeira vez apareça esta palavra no Novo Testamento. E nós hoje somos a igreja que continua e que é chamada a viver, mesmo nos tempos mais difíceis, mesmo sofrendo perseguições e dificuldades, na fé em nosso Senhor, que nos dá a capacidade de nos amarmos uns aos outros e de esperar. Nós temos nossos olhos fixos no Senhor, o nosso futuro, a palavra definitiva para este mundo, nossas vidas, é de Deus. E ela não é a doença, não é uma pandemia, ela não é o sofrimento, não é a morte. A palavra definitiva de Deus é a vida plena. Vida plena a qual nós somos chamados a viver. Nos últimos 4 domingos nós ouvimos parábolas de Jesus sobre o reino dos céus. Vocês se lembram? Eu fiz um pequeno resumo na semana que se passou. Parábolas que falavam de vinha. Vocês se lembram disso, né? Dos filhos que vão trabalhar na vinha, das pessoas que vão trabalhar na vinha, naqueles que já estão trabalhando, mas não devolvem os frutos da vinha. E na semana passada vimos aquela imagem bonita de um casamento. O pai do noivo manda os convidados e as pessoas recusam, viram as costas, e aí ele chama todos, principalmente aqueles que estão à beira do caminho, os que nada têm. E quando todos entram na festa, um não tem as vestes nupciais. E aí descobrimos que os convidados devem vestir a veste nupcial. E quem veste a veste nupcial é a noiva, a igreja, nós. Nós somos todos convidados e se dizemos sim ao Senhor, participaremos sim na glória dos céus. Mas é preciso manifestar esse desejo por meio das nossas vidas. Não basta vir à igreja, é preciso viver a igreja. E quem vive a igreja, no amor, no perdão, na solidariedade, esse está vestido. Esse é a igreja, é a noiva de Cristo. Esse vive pela sua fé, esse ama de fato, esse demonstra pela sua vida a esperança na vida eterna. Hoje Jesus é confrontado por outro grupo. Na semana passada haviam os idosos, os sábios do tempo que falavam com Jesus. Hoje são os discípulos dos fariseus, aqueles muito religiosos daquele tempo e que, mesmo estando sob a dominação do Império Romano, eles conseguiam viver a fé deles. Eles tinham prestígio também. Eles tinham certo poder, eles podiam viver em Jerusalém, ir ao templo, se purificar, viver a religião da melhor maneira possível. Viver a paz da dominação romana, porque não atrapalhava eles. Mesmo que eles estivessem descontentes com Roma, o poder imperial, eles conseguiam viver a vida deles e a religião deles. Então estavam felizes. Era a famosa paz de cemitério. Outro grupo eram os herodianos, eram aqueles que cercavam o rei Herodes, que era um bonequinho na mão do Império Romano. Era o rei falso de Israel, Herodes, que estava ali para fazer valer as leis de Roma. Então os dois grupos estão ali desconfiados, porque Jesus vem trazendo alguma novidade, mas a novidade de Jesus era para os pobres, para os pequenos, para os explorados, não para quem vivia às custas disso tudo. E aí Jesus é confrontado por eles que querem pegá-lo nas suas próprias palavras e perguntam: é lícito ou não, é permitido ou não pagar o imposto a César? Se Jesus dissesse que sim, ele traía a esperança do povo, porque o povo não queria mais pagar imposto. Principalmente os pobres, mas também os fariseus não queriam, porque o imposto não deveria ser dado ao Império Romano. Se ele dissesse que não se deve pagar o imposto, ele poderia ser preso naquela hora, por estar se manifestando contra o poder do Império Romano. É uma pergunta muito difícil. E Jesus vai muito além. Primeiro ele percebe que eles querem pegá-lo, e ele usa um verbo muito estranho, que é usado somente para o demônio. Vocês estão me tentando. Por que vocês me tentam? Este é o verbo grego usado por Jesus. Me mostra uma moeda. E aí eles mostram uma moeda para Jesus.
E se eles têm uma moeda, eles já estão sendo coniventes com aquilo que o Império Romano fazia. A moeda havia uma imagem e os judeus tinham horror de imagem. Os fariseus não podiam ter uma imagem, uma moeda, mas eles vivem naquela paz falsa, vivem às custas. Apesar de serem muito religiosos, eles não se portavam muito com aquilo que valia de fato. Eles têm uma moeda, mostram para Jesus e Jesus pergunta: que tem nessa moeda? A face de César. Não só a face, mas estavam escritos os títulos. César era tido como um Deus, Senhor, Deus, o imperador romano. E aí Jesus diz a eles esta frase tão conhecida por nós: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A melhor tradução seria: devolvei a César o que é dele. Isso não pertence ao reino, mas aquilo que é de Deus deve ser devolvido a Deus. Em poucas palavras, Jesus, na sua infinita sabedoria, nos ensina a não ser coniventes com um sistema corrupto que destrói a vida. Isso, aquele dinheiro, a moeda de troca, não tem nada a ver comigo, ele diz. Devolva. Mas é preciso reconhecer que aquilo que pertence a Deus é dele. E, queridos irmãos, a imagem de Deus está impressa naquilo que pertence a Deus. O mundo que resplandece a glória de Deus pertence a Deus. Nossas vidas, nosso coração, nossa alma, como diz o Catecismo da Igreja Católica, onde está a imagem e semelhança de Deus, lá está a imagem do seu dono. Nós pertencemos ao Senhor. O que Jesus vem nos dizer, mesmo que os fariseus e os herodianos não houvessem perguntado aquilo, é que é preciso reconhecermos que pertencemos ao Senhor e não à lógica maldita deste mundo. Que o Senhor nos ajude a vermos nossas vidas e reconhecermos se de fato nós pertencemos ao Senhor, se nossas vidas são um dom ao Senhor, se estamos fazendo dela uma dádiva para Deus. E faz isso aquele que é uma dádiva para os irmãos, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que se doa na caridade, na solidariedade, o que vive pela sua fé, o que tem amor de fato e o que espera a vida eterna. Que o Senhor nos ajude a reconhecermos em nós que a imagem do Senhor está aqui gravada, mesmo que os nossos pecados nos desfigurem esta imagem, que reconheçamos que somos de Deus e que façamos de tudo nesta vida para que nossas vidas sejam de fato devolvidas àquele a quem nós pertencemos, nosso Deus. Amém. Fiquemos em pé e juntos professemos a nossa fé.